Mercúrio e Vênus não possuem luas, a Terra possui uma, mas Marte, o planeta rochoso mais externo de todos, possui duas delas em sua órbita. Phobos, a maior entre elas, orbita o planeta vermelho em 6.000 km acima da superfície. Obviamente, isso é muito mais próximo do que o nosso satélite natural. E acredite, Phobos está fadada a ser destruída futuramente pelas forças de maré do seu próprio planeta. De qualquer forma, hoje já temos imagens incrivelmente próximas de sua superfície, e já detectamos características que são raramente observadas em outras luas pelo sistema solar. Uma dessas características se trata das misteriosas linhas que já foram observadas tomando conta de Phobos completamente. No vídeo de hoje, vamos entender a origem desses misteriosos padrões por lá. A não existência de luas nos planetas mais próximos do Sol é um fato debatido até hoje pelos astrônomos, mas eles acreditam que isso deve ter algo relacionado com a própria influência gravitacional do Sol, e à medida que vamos nos distanciando da estrela, os planetas aumentam em população de luas. Por exemplo, Marte, que está longe de ser o maior planeta entre aqueles de classificação rochosa, possui duas luas de pequeno porte ao seu redor. Entre elas temos Phobos e Deimos. Deimos, por exemplo, mais parece um pequeno asteroide do que qualquer outra coisa. Possui apenas 12 km de diâmetro aproximadamente, quando a nossa Lua, para efeito de comparação, ultrapassa mais de 3.700 km de diâmetro. Phobos, por outro lado, possui cerca de 22 km de diâmetro, o que também não é lá muito grande e está longe de ser um astro de grande porte, até porque não possui massa suficiente para assumir uma forma arredondada, como a gente vê em grande parte dos astros pelo sistema solar. Dessa forma, esses pequenos mundos não tiveram força gravitacional suficiente para vencer a rigidez do material e formar um astro esférico. A estrutura geral de Phobos é tão sutil que os modelos de computador indicam que a Lua pode ser nada mais, nada menos que uma pilha de pequenos meteoroides que está sendo unida por uma crosta fina que também está sendo dilacerada pelas interações de maré com Marte. Em alguns milhares de anos, a órbita de Phobos deve cair ao ponto de atingir o chamado limite de Rush do planeta vermelho, fazendo com que a gravidade quebre a Lua em pedacinhos e forme um pequeno anel ao redor de Marte. Considerando que Phobos se aproxima de Marte a uma taxa aproximada de 2 cm por ano, é previsto que a Lua deve colidir com o planeta em aproximadamente 50 milhões de anos. A Lua está fadada a esse fim, enquanto a nossa, através de dinâmicas orbitais diferentes, se distancia da Terra a uma taxa mais ou menos parecida com essa que Phobos se aproxima de Marte. De qualquer forma, a Lua marciana é bem interessante e, apesar de ser bastante pequena, apresenta mistérios que os astrônomos ainda debatem até hoje, como é o caso dos estranhos padrões que tomam conta da superfície de uma ponta a outra. Basicamente, basta observar essas imagens capturadas pela sonda MRO, que segue hoje explorando Marte de sua órbita, e também através das lentes da antiga missão Viking, e pela sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia. Observe como essa lua possui linhas desenhadas quase perfeitamente, como se um veículo tivesse passado por ali e deixado para trás a marca de seus pneus. É impressionante e hoje é considerado um assunto que não há uma resolução específica, mas os modelos de computador nos dão uma luz da origem de tais padrões misteriosos. Primeiro, temos que considerar que existem duas famílias de marcas na superfície, ou seja, aqueles gerados com aparências mais retas e outros com formatos mais anômalos, marcados através de pequenas crateras que seguem o mesmo percurso pela superfície. Para explicar isso, hoje temos duas hipóteses mais bem aceitas, baseadas nas forças de maré de Marte e impactos secundários que ocorreram a partir de um maior. Pode parecer confuso, mas vai fazer sentido logo mais. Começando pelas linhas mais suaves, essas aqui os astrônomos acreditam que possam ser geradas a partir de fenômenos relacionados às próprias forças de maré exercidas pela gravidade de Marte.
Afinal, quando Phobos passa a se aproximar do planeta, isso afeta diretamente a superfície do satélite natural e aparenta estar estressando a estrutura geral da Lua, o que pode então deformar Phobos ao ponto de criar tais padrões. Esse mesmo efeito acontece aqui com a nossa própria Lua, mas produz as marés nos oceanos e torna o planeta e a Lua ligeiramente ovalados, em vez de perfeitamente redondos como estamos acostumados a imaginar. Por lá, esse efeito acontece mais lentamente, e isso significa que as forças de maré que atuam em Phobos podem produzir estresse mais do que suficiente para fraturar a superfície. As fraturas por estresse previstas por este modelo se alinham muito bem com os sulcos que são vistos nas imagens de Phobos. Essa explicação também se encaixa com a ideia de que novos sulcos são observados à medida que o tempo passa. Afinal, a Lua está se aproximando de Marte e o processo gera novos padrões na superfície. Porém, quando olhamos a Lua um pouco mais profundamente, encontramos padrões de ranhuras que não parecem estar associados aos efeitos de maré. Basicamente, linhas que seguem um padrão de pequenas crateras ao longo da superfície de Phobos. O que estamos vendo agora é um exemplo desse tipo de ranhura por lá. Pesquisadores da Universidade do Arizona teorizaram que tudo isso pode ser explicado por uma coisa bem interessante. Phobos provavelmente obteve impactos de asteroides, mas devido à baixa gravidade, as rochas resultantes dos impactos pularam na superfície várias vezes seguindo órbitas de curta duração. Parece estranho a ideia de impactos múltiplos, mas o modelo faz muito sentido. Modelando como o material foi ejetado após o impacto, os pesquisadores dizem que esses pedregulhos gerados no impacto seriam capazes de gerar as cadeias de crateras como se fosse uma pequena bola rolando pela areia, quando de repente ela pula e deixa para trás um pequeno buraco, até que em algum momento ela simplesmente para de vez. Provavelmente foi assim que tais padrões foram gerados. Por outro lado, isso ainda não é um veredito final, pois outras hipóteses até defendem que as rochas rolaram pela superfície quando os impactos então aconteceram, o que também seria capaz de gerar essas linhas estranhas. Mas o mais estranho é que foram identificados que tais sulcos atravessam algumas crateras de impacto, o que indica que essas linhas foram desenhadas quando as crateras já estavam por lá. E bom, isso aquece ainda mais o debate. Esses pedregulhos poderiam ainda vagar por muito tempo sem perder energia, já que a gravidade de Phobos é fraca demais para pará-los instantaneamente, caso realmente esses padrões sejam mesmo gerados por pedras rolantes. De qualquer forma, não dá para negar que esse é um baita de um mistério. Bom, essa é a Lua Phobos e uma de suas maiores questões. Enquanto os astrônomos não dão um veredito sobre esses padrões estranhos, uma certeza a gente pode ter: essa Lua está fadada a ser destruída pelo seu próprio planeta. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!